Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós teremos aula de português, mais um conteúdo novo, né? Vamos dar aí continuidade aos verbos, né? As suas classificações, as suas extensões. Então, fiquem bem atentos ao nosso conteúdo de hoje. Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre locução verbal. Hoje você vai pegar o seu livro de português e vai abrir na página 277. Nós vamos estudar este conteúdo. Acompanhem comigo. O que é locução verbal? Locução verbal é a junção de dois ou mais verbos que exercem a função morfológica de um verbo. De maneira geral, as locuções verbais são constituídas por um verbo auxiliar e um verbo principal. Então, locução verbal é quando eu tenho numa frase dois verbos juntinhos e um deles vai ser o verbo principal e o outro vai ser o verbo auxiliar. Eles estão interligados, conectados, ok? Vamos continuar vendo para vocês entenderem melhor. Vale lembrar que, como o próprio nome indica, os verbos auxiliares acompanham outros verbos, que esses outros verbos são os verbos principais. E esses verbos principais, eles indicam as flexões de números. Quais são as flexões de números? Singular e plural. Eles indicam a pessoa, se é a primeira, segunda ou terceira pessoa, no singular e no plural. Ele indica o modo. Quais são os modos? Indicativo, subjuntivo, imperativo, ou indicam tempo e voz. Os verbos principais, por sua vez, expressam a ideia central da ação praticada. Vamos ver agora exemplos para que você entenda melhor. Ainda estou lendo aquele livro que você me emprestou. Qual é a locução verbal aí dessa frase? A locução verbal é estou lendo. Eu tenho aí dois verbos, o verbo estar e o verbo ler. Então, eu tenho dois verbos juntinhos, estou e lendo. O meu verbo auxiliar é o estou e o meu verbo principal é o lendo. Então, como vocês podem ver, a locução verbal aí é a junção de dois verbos, sendo que um é auxiliar e o outro é principal. Observe que os efeitos de sentido gerados pela locução verbal são possíveis se considerarmos as duas opções praticadas. Por exemplo, o verbo estar e o verbo ler como apenas uma ação. Não é possível pensarmos os efeitos de sentido de cada um dos verbos separadamente. Primeiro a ação de estar e depois a ação de ler. A gente tem que pensar nesses verbos como um todo, como se eles estivessem interligados, os verbos estar e ler. As duas ações ocorrem ao mesmo tempo e por isso é necessário um verbo auxiliar, que indica as flexões de pessoa, tempo, e o verbo principal indica a ideia central de ação praticada, ocorrida, e sua forma nominal é no gerúndio. Prestem bastante atenção. Nas locuções verbais devem ser flexionados apenas os verbos auxiliares e o verbo principal sempre indica a forma nominal. Vai estar ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Ai, tio, não estou entendendo. Vou mostrar exemplos para você ver como é que funciona a locução verbal e cada um desses verbos. Vamos lá. Prestem atenção nesse exemplo. Eles devem ajudar no que puderem. Nós temos nessa frase dois verbos juntos. Devem, do verbo dever, e o verbo ajudar, certo? Nós temos dois verbos juntos. Então, é uma locução verbal. O verbo auxiliar é o devem, porque ele está na terceira pessoa do plural, né? Eles devem. Então, o devem está conjugado na terceira pessoa do plural. O verbo principal é o verbo ajudar. Ele está no infinitivo impessoal. Lembra que no infinitivo pessoal tem as três conjugações? A, er, i. Aí está na primeira conjugação. Então,
O verbo auxiliar, ele está conjugado em vários modos, em vários tempos, presente, passado, futuro, mas o verbo principal, ele vai estar assim, ó, no infinitivo impessoal, ou ele vai estar no gerúndio, ou no particípio, certo? Então, essas são as opções que o verbo principal pode estar. Ou ele vai terminar em ar, ir, ou ando, endo, indo, ou então ado e ido, particípio e gerúndio. Entenderam? Vamos ver outro exemplo. Fiquem atentos. Vou fazer o que pediste. Então, primeira coisa que eu vou olhar, onde estão os dois verbos. Se tem dois verbos, é uma locução verbal. Vou fazer, o verbo vou, o verbo ir, e o fazer, já está dizendo, é o verbo fazer. O vou está conjugado na primeira pessoa do singular no presente. Eu vou. Então, ele é um verbo auxiliar. Já o fazer, ele está no infinitivo, ele é um verbo no verbo principal. Então, o fazer, ele está na segunda conjugação, termina em ER. Então, pessoal, vamos lá. Quando eu tenho o verbo auxiliar, ele pode estar conjugado em qualquer tempo. O verbo principal, ele sempre está no infinitivo impessoal, ou terminado em ar, ou ou ir, ok? Outro exemplo, ele não tinha estudado nada que caiu na prova. Tinha do verbo ter e estudado do verbo estudar. O tinha, ele está conjugado na terceira pessoa do singular. Ele tinha, né, do pretérito imperfeito do indicativo. Nós temos aí o verbo auxiliar. O estudado, olha aí a terminação, ado. Quando termina em ado, o verbo está no particípio. Então, nós podemos ver aí o verbo auxiliar e o verbo principal nessa locução, ok? Nós temos aí, estou fazendo a conferência o mais rápido que posso. Primeira coisa que eu vou olhar, os verbos, estou e fazendo. O estou do verbo estar e fazendo do verbo fazer. O estou está conjugado. Quando ele é conjugado no presente, no passado, no pretérito, no futuro, ele é o verbo auxiliar, primeira pessoa do singular. Eu estou, o verbo está conjugado, certo? Então, ele é um verbo auxiliar. O outro verbo que é fazendo, olha como é que termina. Ando, endo, indo. Então, ele está no gerúndio. Então, ele se torna o verbo principal. Entenderam? Ficou alguma dúvida? Vamos passar para frente. Principais verbos auxiliares. O verbo auxiliar exerce a função de ampliar o significado do verbo principal. Os verbos auxiliares são mais utilizados, os mais utilizados são ser, estar, ter e haver. Então, já é uma dica aí para você. Quais são os verbos mais utilizados? Ser, estar, ter e haver. Exemplo, estamos saindo, temos aí o verbo estar. Havia saído, temos aí o verbo havia. Então, esses aí são exemplos de verbos auxiliares. Vamos identificar as locuções nas tirinhas. Vamos ver aí exemplos. Pegue aquele rato. Certo. Espere um minuto, me deixe colocar os meus tênis de corrida. Aí o Garfield fala, me parece um pedido aceitável. Acho que o homem não gostou que ele ainda fosse esperar o rato calçar o sapato para correr, né? Mas se a gente analisar todas essas frases, essas falas, onde é que a gente pode identificar uma locução verbal? Vamos olhar novamente, procurei onde é que eu posso encontrar dois verbos juntinhos. Olhem bastante. Ah, tia, eu acho que eu já sei onde é que tá. Olha aí, olha. Me deixe colocar meu tênis. Deixe colocar. Deixe do verbo deixar e colocar, né, do verbo mesmo colocar. Então, deixe já está conjugado, né, no verbo, já está, quando o verbo ele pode ser conjugado, ele é o verbo auxiliar. Colocar, ele é o verbo principal, porque ele termina no infinitivo impessoal, ó, colocar, termina em AR, primeira conjugação, beleza? Vamos ver outra tirinha.
temos aí, olha, um dia você não poderá resistir, vai tomar banho. Daí eu vou aceitar namorar com você. Daí eu é que não vou querer. Você vai estar muito velho. O Cascão disse que daqui para ele ter coragem de tomar banho, ela vai estar velhinha, ó, vai demorar muito tempo. Mas e aí? Onde é que eu posso encontrar locuções verbais? Onde é que eu posso encontrar verbos juntinhos para a gente poder identificar? Vamos lá olhar com carinho, com atenção para a gente poder identificar. Olha aí quantas locuções verbais nós temos, ó. Poderá, poderá resistir, vai tomar, vou aceitar, vou querer, vai estar. Nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5 verbos, né, locuções verbais, que temos um verbo auxiliar e outro verbo principal. Olha aí, ó, poderá resistir. Poderá é um verbo conjugado no futuro. Resistir termina em IR. Então, é aí o verbo principal. Vai tomar, vai, ele vai. Terceira pessoa do singular está conjugado. Tomar termina em AR, então é o verbo principal e o vai é o verbo auxiliar. Vou aceitar, vou, eu vou, primeira pessoa do singular, verbo, primeira pessoa do singular. O vou é um verbo auxiliar. Aceitar termina em AR, então é o verbo principal. Vou querer, do mesmo jeito, eu vou está conjugado na primeira pessoa do singular. Vou é o verbo auxiliar. Querer termina no ER, segunda conjugação do infinitivo impessoal. Então, nós temos aí outra locução verbal. Vai estar, do mesmo jeito, um verbo auxiliar e um verbo principal. Entenderam? Conseguiram compreender, ver a diferença e saber identificar uma locução verbal? Show de bola! Agora, pessoal, que vocês já viram toda a explicação e viram como é fácil identificar, analisando, lendo, basta você olhar onde estão os verbos e você ver qual é o que está conjugado e qual o que está ou no infinitivo, termina em AR, I, ou no gerúndio ou no particípio. Assim fica muito fácil de você identificar. Se você tem alguma dúvida nessas terminações, volta aí para o nosso conteúdo, para você não ir acumulando dúvidas. Lembra que a Tia falou, quanto mais você vai acumulando, vai ficando mais difícil, porque a gente vai subindo de nível a cada conteúdo novo, ok? Vamos treinar agora a nossa atividade de locução verbal. Vamos lá? Vamos lá, pessoal, para a nossa atividade, página 277. Primeira questão. Substitua os verbos destacados por locuções verbais. Item A. Perguntei sobre você quase agora. Então, você vai pegar este verbo que está aí pretinho mais escuro e vai substituir por uma locução verbal. Locução verbal são 2 verbos, basta você procurar, né, acrescentar outro verbo para ficar uma locução verbal. B. Quero uma bicicleta de presente de aniversário. O quero aí vem do verbo querer. Que outro verbo eu posso colocar nessa frase para virar uma locução verbal? Item C. O palhaço iniciará seu espetáculo em 10 minutos. Que outro verbo eu posso acrescentar junto com o verbo iniciará para se transformar numa locução verbal? D. Eu procuro por Dory. Você a conhece? O verbo aí é procuro. Então, você, em todas essas frases, vai acrescentar um verbo, certo? Sendo que o primeiro vai estar conjugado e o segundo ou vai estar no infinitivo impessoal, terminando em ar, i, ou no gerúndio ou no particípio, né? Ando, endo, indo ou ado e ido. Ok, pessoal? Não tem como errar. Usem a criatividade de vocês. 2. Em qual das frases a locução verbal em destaque não pode ser substituída apenas por um verbo? Vamos lá. Estamos precisando conversar sobre um assunto urgente. Vou arrancar do meu diário as páginas que falam sobre você. Quando meus amigos estavam indo embora, senti-me aliviado. Naquela noite,
as estrelas pareciam brilhar mais do que nunca. Então, lendo todas essas frases, você vai ver qual frase, qual desses verbos em destaque não pode ser substituído apenas por um verbo. Não tem como deixar só um verbo aí. Por exemplo, na primeira questão tinha um verbo que você poderia transformar em dois. Aqui nós temos dois verbos. Será que dá para fazer o contrário, transformar só em um? Então, você vai marcar aquela que você não consegue colocar apenas um verbo nessa frase. Entenderam? Muito simples a nossa atividade, muito tranquilo, não tem como errar. Pratiquem, estude bastante e até a próxima aula. E tchau, tchau!